Pode continuar, Fê. Vamos lá. Bom, então, não sei se entrou gente nova aí, né? Eu trabalho com a microfisioterapia, trabalho com barras de axis e o Theta Healing. E eu noto que está havendo uma procura maior nessas técnicas, porque as pessoas estão buscando um fator emocional, porque identificaram que não é só mais tomar o medicamento e sentir aquele alívio ali, né? E depois continuar sentindo as dores, ou essas dores voltarem mais intensas ainda. Porque o que o medicamento faz é exatamente isso, né? Óbvio que em determinado momento eu tenho que tomar o medicamento para me tirar de uma crise, mas eu preciso identificar qual o fator emocional que me levou a essa crise. Então, assim, eu preciso parar e entender. Tanto a micro quanto barras atuam muito bem nisso, porque a micro, o que ela vai fazer? Ela vai atuar de forma mais profunda. A gente vai identificar até 72 dias antes de uma gestação sintomas que esse paciente tenha, sintomas tanto físico quanto emocional. E às vezes, através de uma conversa ali, a gente consegue identificar a causa e diminuir muito os sintomas. Inclusive, teve duas colegas da micro que a orientação de TCC delas foi em cima desculpa, da fibromialgia. E a melhora em duas sessões, assim, com intervalos de 45 dias, foi algo em torno de 80%, identificando a causa, conversando e tudo. Dentro dessas técnicas, qual é o maior fator emocional, né, da fibromialgia? Porque a fibromialgia é uma dor muscular muito forte, né? É como se você se sentisse preso. Eu nem imagino que seja isso, né? Mas a fibromialgia, ela atinge muito a musculatura. Então, é como se você se sentisse realmente preso ali. Você não consegue ter o movimento direito, uma hora dói uma coisa, outra hora dói outra. E é uma dor constante, é uma dor que ela não te dá uma trégua, né? Então, o fator principal causal da fibromialgia dentro das 5 leis, normalmente, são pessoas que se veem muito presas ao passado, ou que se veem muito assim, ela é responsável por todo mundo da família. Ela tem que resolver tudo. E ela não consegue, como é que eu vou colocar assim, distribuir informações para os outros. Ela quer abraçar todo mundo, ela quer fazer tudo. E aí, quando ela sofre um evento mais traumático, por exemplo, né, uma mãe que é muito mãezona, que ela faz tudo na casa, ela resolve tudo. Aí, um belo dia, esse filho vai para a faculdade. Pronto, ela não tem mais, né, o que fazer. Ela começa a sentir dores para todos os lados, porque ela quer se sentir útil, e aí ela não vê uma outra forma. Acontece também muito de, às vezes, perder o emprego, no impacto. A pessoa tem um emprego muito bom, e aí, naquele evento mais traumático, inesperado, ela começa a sentir dores, né? Lembrando que a fibromialgia, ela tem até 3 meses de dores constantes para ela ser diagnosticada. Então, no sentido biológico, ela vem muito por essa questão da pessoa se sentir muito útil, muito, ela tem que estar o tempo todo ali, abraçando todo mundo, cuidando de todo mundo. Se ela perde esse tato, ela perde o chão. Esse é o grande evento, assim, né, da fibromialgia. É isso aí, é verdade. E assim, esse evento traumático, né? Ele vai desencadear várias sensações no nosso corpo através de um gatilho cerebral. Então, como que se instala no nosso corpo uma patologia originada de uma emoção, né? A gente tem no nosso cérebro várias, chamam-se neuropeptídeos, que eles são todos como se fosse uma cadeiazinha,
E, por exemplo, se você teve como a Fernanda falou aí, do perder emprego, né? Você perdeu o emprego, foi uma situação que foi chocante para você, foi inesperado para você, foi uma coisa que foi só com você, e foi um baque, e foi uma coisa muito rápida. Então, a gente sente esse baque, e isso vai, essa informação desse baque, ele vai para o cérebro, e ao mesmo tempo que vai assim, para o cérebro, o cérebro ele faz a leitura do que está acontecendo e, e aciona essas cadeias, vamos supor, que você, do custo que você levou, ele vai recrutar os neuropeptídeos, que são essas cadeias, responsáveis por aquela emoção que você sentiu naquele momento. E com isso, ele vai mandar para o seu corpo inteiro, através da corrente sanguínea, ele vai mandar para o seu corpo inteiro aquela sensação que você sentiu na hora que você sofreu o baque. Então, imagina todas as células do seu corpo recebendo aquela emoção. Então, assim, É uma cada descarga, célula do né? nosso corpo, carga, exatamente. Cada célula do nosso corpo, ele vai ter receptor para raiva, receptor para alegria, receptor para tristeza. Enfim, ele vai ter vários receptores numa mesma célula. Então, aquela descarga que vem do cérebro, ele vai vir pela corrente sanguínea e vai ser depositado nessas células. Então, a gente vê assim, o frio na barriga, por exemplo, quando você leva um susto, ou você está com medo, você sente um frio na barriga, sente um frio na espinha, sente não sei o quê. Então, é o corpo inteiro que sente a coisa. Então, você começa a sentir aquelas sensações, e se você fica num estado de repetição dessas sensações, é o que vai levar posteriormente, não precisa ser na mesma hora, mas posteriormente pode passar meses e você começar a sentir certas coisas no seu corpo que foi encadeado por essa emoção que você teve lá atrás. Como a Fernanda falou também, tem situações que a gente consegue identificar que às vezes não foi não foi uma experiência pessoal daquela pessoa, foi uma experiência onde ele teve quando a mãe estava grávida, sabe? Passou pelo cordão umbilical, aquela sensação, a mãe pode ter levado um susto, alguma coisa assim, passou pelo cordão umbilical, e isso fica no nosso inconsciente, e isso é acionado. Através de um gatilho selecionado. Isso não tem nada a ver com misticismo, isso é neurociência, isso é uma coisa comprovada, tá? Isso foi comprovado. Então, assim, as emoções, elas estão por trás da maioria das nossas doenças, né? A não ser aquele trauma físico. Você teve um trauma físico, você sofreu um acidente, então você teve um trauma físico. Você pode gerar uma emoção em função desse trauma físico a longo prazo. Vamos supor, você é uma pessoa que é um motoboy, aí você sofre um acidente de moto, então você fica incapacitado de estar fazendo o trabalho seu para seu ganha-pão. Então, isso vai gerar para você uma emoção. Isso lá na frente pode gerar algum tipo de situação onde o seu corpo vai falar para você o que está acontecendo errado. Então, a gente só presta atenção no nosso corpo da gente quando a coisa está ruim, quando o negócio já está desandado, né? Mas eu falo para vocês que o estar desandado não é ruim de todo. É um sinal do que o corpo fala assim, olha, o pior já passou, vamos tratar agora. Agora, o problema é quando a pessoa fica naquela emoção, revivendo aquela emoção, e vai revivendo, e isso fica em balanço o tempo inteiro. Então, a pessoa fica revivendo aquela emoção o tempo inteiro. Então, indo para o lado da fibromialgia, ela está muito interligada, né? A questão do abandono, a questão do abandono que a gente fala, que não é só do abandono familiar, mas também do abandono
ligado à perda do emprego, é um abandono, né? Isso é um É quando a abandono. pessoa se A pessoa sente, ela não se sente tão útil, né? Ela perdeu, ela é, como dizer assim, normalmente são pessoas mais submissas, né? São pessoas que são mais assim, elas não são autossuficientes, elas precisam o tempo todo estar ali se doando, né? Ela esquece dela e se doa. E aí, de repente, ela perde isso, e agora? O que eu vou fazer? Eu me doei até é, aqui. Como é que vai ser? E assim, existe uma questão também que muita gente acha que a depressão causa fibromialgia. E não é. A fibromialgia pode levar à depressão. Mas assim, isso nem é assim 100%. Muita gente tem fibromialgia e não tem depressão, né? E tem aquelas pessoas também que elas pegam a fibromialgia para elas, né? É minha, eu não dou para ninguém. Então, é aquela coisa, é minha e dá licença que é meu e eu não vou devolver, né? Ela vive aquilo e vivencia aquilo e pronto. precisa daquilo, né? É a questão da vitimização. A pessoa Sim. precisa estar naquela situação para poder chamar a atenção de alguém, porque ela precisa ser alvo de atenção, ela precisa chamar atenção, ela precisa voltar a atenção para ela, né? Sim. E assim, se ela volta a atenção para ela, aquilo ali para ela é ser útil de alguma forma, né? E na É, verdade não é. É uma questão muito mais profunda do que isso, né? Pode falar. Fê. eu, eu comecei agora a fazer o seguinte: eu sempre pergunto para as pessoas, nesse caso, o que que ela tem de ganho? O que você tem de ganho? E é É. nítido, né? Ah, eu tenho atenção do meu filho, eu tenho atenção do meu marido, eu tenho atenção de alguém da minha família, entendeu? Teve um caso de um professor da micro que ele fez essa pergunta e a pessoa respondeu 20, falou 21 tópicos que ela tinha, então que ela não ia deixar de ter fibromialgia. Então, assim, e como a dor é muscular, é a paralisação, é exatamente isso. Você teve um impacto muito forte, te paralisou, e você toma aquilo como uma verdade. E Uhum. se a pessoa não parar e não analisar, cara, vai fazer fisioterapia, vai fazer infiltração, vai fazer tudo e não vai resolver. Ou você Exatamente. para e analisa, né, realmente, o que que foi, o que que me levou, eu tive um impacto, eu perdi meu emprego, perdi alguém da família que era o meu suporte, me sinto abandonado. Isso acontece muito também em casos de crianças que ficam na UTI muito tempo, e aí lá na frente ficou sofreu um problema, ficou na UTI lá tantos dias, às vezes os pais não podiam ir vê-los. Ok. Anos a fio, passando-se anos, você sofre um outro impacto onde você se vê sozinha. Pronto, ela Uhum. desencadeia alguma coisa que foi uma lembrança lá de trás. Então, assim, o impacto, ele não precisa ser aquele ali na hora. Ele pode ser um impacto que vem já desde a época de gestação ou pós-nascimento. E assim, todo o desassossego mental, né? Ele impacta no corpo físico. Os padrões de repetição de pensamento, né? Isso vai gerando uma sobreposição, onde gera, uma hora o corpo fala assim, agora tem que parar. Porque se a pessoa não parou na hora que ela começou a sentir, uma hora ela tem que parar. Então, a fibromialgia, ela vai, até o ponto que a pessoa paralisa. E assim, você só dá fazer uma adenda aqui, que a gente teve um probleminha com o vídeo, quem está chegando agora e quiser fazer perguntas, a gente vai ter uma live específica só para pergunta de todas as lives que a gente vai fazer agora em agosto, tá? Então, é só mandar as perguntas no direct da Fernanda ou no meu direct, que a gente vai anotar e a gente vai fazer uma live só para responder essas perguntas, tá bom? Eu estou vendo aí que o pessoal perguntou, e como a gente teve um probleminha, teve que sair e voltar, então, só para esclarecer. Bom, então, assim, toda essa dinâmica emocional, essa tensão emocional, ela vai gerar um impacto muito, muito, muito forte no corpo. E a fibromialgia não tem um lugar específico que ela vai começar.
ela vai começar aonde a pessoa sentiu o gatilho. Cada pessoa vai sentir a emoção no lugar. Então, ela pode começar na lombar, ela pode começar nas pernas, ela pode começar na cervical. A coluna vertebral, como ela é o nosso, ela é considerada É como se o fosse eixo, né? o nosso eixo. É ela que mantém a gente ereta. Então, assim, ela é como se fosse um pilar de um prédio, uma coluna de um prédio. Se você tira uma coluna do prédio, o prédio começa a envergar, É né? tombar. Então, exatamente. Então, a coluna, quando ela começa a dar os problemas, né, devido à idade, enfim, a atividade que faz, o trabalho, se fica muito tempo sentado, se não faz atividade física, enfim, tem N situações que pode levar a uma situação na coluna. Mas, assim, a fibromialgia, pelo menos na minha clínica, no sei da Fernanda, eu pego muita gente que vem com coluna. Porque a coluna tem um dia que dói a cervical, tem um dia que dói a lombar, tem um dia que dói na lombar e desce para as pernas. Coluna, gente, as pessoas que têm dor na coluna são pessoas que querem ou carregam o mundo nas costas, que carregam a família nas costas, que carregam situações nas costas, situações que estão empurrando para a barriga e está ficando nas costas. Então, assim, é, é, a gente precisa, não adianta a gente tratar a fibromialgia, tratar a dor, vai lá, coloca o TENS, coloca não sei o quê, faz massagem, faz não sei mais o quê, se você não trata a causa, o que está causando a fibromialgia. Então, tem uma emoção, sim, por trás disso. E precisa ser tratada. Enquanto não tratar essa emoção, não virar a página nessa emoção, vai continuar tendo crise de fibromialgia. Não adianta, não adianta. Então, assim, hoje as pessoas estão começando a entender, acho que essa pandemia também, ela trouxe uma conscientização um pouquinho diferente para as pessoas com relação a essas doenças psicossomáticas. Porque as pessoas tiveram aumento de várias situações familiares, problemas familiares, né, que vieram à tona, ou problemas familiares que foram resolvidos, né? Então, assim, isso gerou pessoas que tinham o gatilho para gerar uma fibromialgia, gerou agora. Então, Eu acho que o que aconteceu também. pode falar. Pode Eu acho falar. que o que aconteceu também é que as pessoas perderam um pouco a vergonha, né, de dizer que tem uma dor emocional. Porque, vamos colocar aí há 5 a 10 anos atrás, as pessoas que tinham dores emocionais eram depressivas e uma pessoa meio fraca, né? Vamos colocar assim. Peraí, somos seres humanos, estamos suscetíveis a tudo o tempo todo, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Então, por exemplo, hoje em dia, depois da pandemia, pegando seu gancho, eu tenho atendido pessoas mais velhas, de 60, 65 anos, que chegam e falam assim: olha, eu não tô aguentando, tô me vendo presa. E foi um caso interessante de uma senhora que eu atendi esses dias, que ela era super ativa e de repente está sentindo um monte de dor. Ela chegou lá com uma cartelinha assim com 9 remédios. Ela falou: minha filha, eu nunca tomei isso, eu tenho 63 anos. E veio com a pandemia. Quando a gente fez a micro, olha que coisa mais interessante. Agora já iriam diagnosticá-la com fibromialgia. Durante a micro, a gente identificou que ela passou já por uma pandemia, aos 3 anos de idade. Então, o que aconteceu? É um ponto gatilho para ela. Ela já viveu isso, né? Quando eu falei para ela, eu falei: olha, a senhora passou por alguma coisa aos 3 anos, algo parecido? Ela falou: sim, uma seca. A gente não tinha o que comer. Ia para caçar rolinha. Agora ela vivenciou a mesma coisa. O que aconteceu? Dores no corpo todo. Né? Eu me vejo o quê? Paralisada. Minha musculatura ela não age, eu não consigo agir. E aí começa tudo a doer. Então, assim, os impactos que as coisas vão causando é que realmente ativam esses pontos gatilhos.
E o que eu noto é exatamente isso. As pessoas perderam um pouco a vergonha e o preconceito de dizer, olha, eu tenho uma dor emocional, eu sinto porque eu perdi alguma coisa. Porque antes era, né, imagina que eu vou falar isso. Jamais, né? Então elas estão identificando e buscando isso, buscando a causa, tentando tratar a causa. Pelo menos assim, no consultório eu tenho notado isso. A pandemia, eu estou trabalhando bem mais, e hoje eu recebo pessoas mais velhas, que era uma coisa que quase não acontecia, né? Porque Uhum. mais velho, então, não aceita mesmo. Mas hoje eu... E assim, aposentei e me vejo assim agora, minha filha, eu sempre fui tão ativa, sempre fazia as coisas e tal. E aí ele se Uhum. vê lá, cheio de dor nas costas. Aí hoje um chegou lá cheio de ventosa do outro lado, todo marcado, né? Enfim. Dessas terapias, né? E assim, a gente tem um resultado, né, Fernanda, quando a gente associa uma terapia da fisioterapia junto com alguma dessas terapias ditas, né, que eles falam assim, energéticas, mas na realidade não é muito bem Holísticos, energética, né? né? Exatamente. E a gente tem um resultado. Eu tenho paciente que vem para mim que nunca mais volta, porque passou a dor, não tem problema mais, então assim, não voltou mais. E assim, tem Sim, pacientes que me procuram, tipo assim, meses depois de ter feito o tratamento. Então, assim, as pessoas estão abertas hoje mais para aceitar a terapia, aceitar como você falou, aceitar que tem uma situação emocional, né? Nós somos emocionalmente. Todos nós temos os nossos equilíbrios. Imagina a pessoa feliz, feliz, feliz. Ela toma um tapa, ela está feliz. Então, assim, isso é desequilíbrio. A gente precisa das emoções de raiva, de medo, de tristeza. A gente precisa disso. A gente pode ter o excesso. A partir da hora que entra o excesso na história, aí vem os problemas para o físico. Né? A partir da hora que eu a falo gente que tem um excesso, pode falar. todo excesso ele vem de uma falta, né? Todo exagero ele vem de uma falta. Eu estou suprindo uma necessidade. Então, assim, o excesso de felicidade ele vem de uma falta, o excesso da raiva também, né? Então, o excesso de tudo ele tem uma causa, ele tem uma falta, uma negligência em algum fator. Não pode ser, você Exatamente. tem que oscilar, né? Com toda certeza, com toda certeza. E assim, por exemplo, pegando um gancho aí do corpo, a questão do corpo fala, né? Por exemplo, as pessoas que têm dores nas articulações, as articulações elas simbolizam a gratidão. Então, pessoas que têm dificuldade de aceitação, principalmente de lidar com mudanças, têm dificuldade de lidar com as mudanças da vida, são pessoas que vão ter problemas nas articulações. A fibromialgia atinge as articulações. Então, vamos começar a pensar, gente, naquilo que a gente está se negando, aquilo que a gente está carregando que não é nosso. Isso é só uma dica aí para o pessoal que está assistindo, que isso são coisas que a gente aborda dentro das terapias. Eu trabalho com bioalinhamento e a Fernanda trabalha com a microfisioterapia. São duas terapias que trabalham a mesma coisa da mesma forma, praticamente. Então, assim, a gente sempre vai nesses pontos. A gente não fica pensando, você está com dor aqui, vamos fazer um TENS, vamos fazer. Não, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha muito mais profundo do que isso. E com resultado. Então, hoje, a gente tem que prestar atenção quando você começa a sentir algo no seu corpo, não fique esperando a coisa ficar numa situação, às vezes, insustentável para você procurar ajuda. Então, por trás de toda dor, nós temos uma situação emocional atuando. Mas se é um trauma, o trauma é uma coisa, você machucou.
você machucou. Você pode ter uma situação posteriormente a esse trauma físico, mas uma coisa que aparece em você, uma dor, uma tendinite, uma coisa, sabe? São situações que advêm do emocional. E não é um emocional de hoje, pode ser emocional de 20 anos atrás, ou de 3 anos de idade, como a Fernanda conseguiu detectar, e a gente consegue fazer essa leitura, sim. Então, assim, a gente tem que ficar realmente mais atento hoje ao que o corpo está falando para a gente, né? É. A pergunta que a gente faz normalmente para quem tem a fibromialgia, né, ou aquela coisa assim, eu sinto tudo, eu não durmo, eu... Outra coisa que é muito importante a gente sempre pensar em todos os quesitos, né, não só na fibromialgia, é a minha alimentação, meu intestino funciona bem? Ah, não, não funciona. Ih, então vamos já encaminhar para uma nutricionista também, né? Porque a gente sabe que ali também tem alguma coisa que vai influenciar no meu humor, né? Aquela história assim, você está enfesado? É mais pura verdade. Se você está enfesado, alguma coisa não está certa, lá no intestino também, né? Mas a pergunta que a gente sempre faz quando vem essas questões muito fortes, muito profundas, é o que na sua vida você quer fazer que não teve coragem? Uhum. Por que está preso aí? Né? O que você não teve coragem de fazer? Vem muito da questão das crenças também, né? Aquela pessoa que assim, não, eu sou o filho mais velho, então eu tenho que carregar todos nas costas. Não tem jeito, né? Mas na verdade você queria que cada um seguisse o seu rumo, mas não, né? Como uma questão de hierarquia, você está lá. Então, o que você tentou fazer a vida inteira que não se deixa? E a sua essência está pedindo para você pedir, porque, gente, a gente vem com uma essência, a gente vem com uma história, né? Você tem uma história a cumprir. Né? Eu queria muito fazer uma faculdade, mas aí, como irmão mais velho, eu deixei o meu outro irmão fazer, eu deixei o outro fazer, né? Eu me coloquei um pouquinho abaixo, enfim. Então, na fibromialgia, a gente vem muito nessa questão da pessoa, às vezes, ela quer fazer alguma coisa, mas ela não se permite. E lembrando, não é que o outro não permite que você faça, é você que não se permite, É, né? É aquela história do avião, né? Quando caírem as máscaras, coloque primeiro em você. Se você for colocar uhum. no do outro, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo, não tem Então, nem condições vai de... morrer vai morrer todo mundo, sabe? Então é aquela história assim, vamos primeiro, eu só tenho uma forma de eu ajudar o outro, só tem um jeito, se eu me ajudar primeiro. Isso não é egoísmo, eu não estou passando na frente de ninguém, é isso que a gente tem que entender. Não, eu vou cuidar de mim, porque se eu estiver bem, eu consigo cuidar bem de todo mundo. Agora, se eu estiver mais ou menos, como é que eu vou cuidar do outro, gente? Não tem jeito. Então, a fibromialgia vem muito disso, ela te paralisa, ela te suga ali, e é incrível, né? Porque é justamente o parar, porque é musculatura. Ela trava a sua Uhum. musculatura para você, assim, não sair do lugar, né? Vamos botar assim, você vai cair. E aí, assim, e eu sei que não é fácil, gente, eu sei que a gente falando assim parece que, nossa, né? Parece até que é fácil. Não, não é não. Eu falo que a cura, né? Não o paliativo. Ela é muito dolorosa. Você precisa de muita coragem, porque você vai enfrentar uma série de fatores. E é nesses fatores, nessa coragem, é que você vai realmente sair dali. E você vai tirar essa dor. Mas você precisa da coragem, você precisa de enfrentar o medo, você precisa enfrentar você mesmo. Enfrentou você, o resto vai. Mas lembra, caiu lá a máscara, coloca primeiro em você. Não vai tentar colocar no vizinho, não, porque não vai dar certo, não vai chegar a tempo. E é importante para a fibromialgia trabalhar justamente, alinhar esse pensamento, né? Alinhar essas emoções, né? E quando a gente reprime essas emoções, seja qual emoção for, principalmente as emoções de perda. A de perda que eu falo não é perda de
um ente querido, ou é todo tipo de perda, tá? E aí você se sente no abandono. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa viver as perdas, mas a gente não pode ficar nas perdas. Então, alinhar esse pensamento é muito importante para justamente você não gerar esse acúmulo, porque a fibromialgia ela vai acumulando, e uma hora ela expressa aonde tem que ter, tem que espalhar o sintoma. Então, aonde a pessoa sentiu, ou a gente fala aonde a pessoa tem um ponto fraco, mas na realidade não é onde tem um ponto fraco, porque às vezes ela começa a sentir uma dorzinha fininha, e essa dorzinha fininha ela vai desencadear para uma dorzona grandona, onde realmente ela tem o ponto fraco dela. Então, comecem a trabalhar o emocional de vocês, porque é muito importante isso para qualquer patologia no corpo. É muito importante vocês entenderem que o emocional ele é a base de tudo que acontece na vida da gente, né? Eu não sei quanto Sim. tempo que tem, você sabe quanto tempo que tem, porque eu não sei, não estou conseguindo ver aqui. Aqui Não, não mostra. para mim também não. Alguém, Mas eu falo alguém. sempre assim. Oi? Pode falar. Eu sempre falo o seguinte, quando uma pessoa chega hoje, eu falo, mentaliza um pouco o que que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses, mentaliza a sua dor. Ela veio quando? Né? Ela veio pós o impacto, essa questão de perder alguém também. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vivi o meu luto. Eu falo, então viva, viva ele. Uhum. Você tem que viver. Alguém perdeu, eu vou viver o meu luto primeiro, eu vou entender aquilo ali, vou passar por esse processo e tá tudo bem, porque é uma ordem, né, natural, a gente vai passar por isso. Mas eu sempre falo, mentaliza a sua dor. Eu peço pessoas para anotarem, anota o que aconteceu nos últimos tempos, porque às vezes a gente conversando aqui, você não vai conseguir identificar, mas chega em casa e começa, pega um caderninho e começa a anotar. Não, ó, minha primeira dor foi pós uma situação ou outra, porque aí você começa a criar o seu caminho, de onde essa história começou, aonde foi que ela começou. E aí eu vou conseguir sanar ela, eu vou conseguir entender, né? Porque, e às vezes eu vou passar por esse processo de novo, quando eu entendo, quando eu passo por ele, e aí eu vou buscar ressignificar esse processo. A grande questão está aí, né? Mas eu preciso viver todas as fases do luto, de uma separação porque o filho foi estudar fora, ou de um outro tipo de situação, né? Uma perda de emprego, vou me reinventar. Quantas pessoas se reinventaram na pandemia? Tiveram que se reinventar, né? Não tiveram nem tempo de sofrer alguma coisa, ou reinventa ou morre de fome, né? Foi aquela coisa Exatamente. do inesperado, né? E teve Exato. aqueles que realmente não conseguiram. Mas a grande questão é essa: vamos parar, vamos analisar. Dor emocional todo mundo tem, né? Mas Exatamente. aonde que ela Tem que está? saber. A gente Exato. tem que saber lidar, saber entender. E assim, em algum momento, precisa de um medicamento? Ok, mas eu sei que ele tem um prazo. É só para me tirar de uma crise, né? Uma coisa ali que eu não estou suportando. Mas no meu dia a dia, eu tenho N situações. Eu sempre falo com as pessoas, procura um nutricionista também, cuida do seu intestino, Uhum. qualquer coisinha. Gente, pelo menos aqui em Vitória, tá? Eu não sei como é que tá Friburgo, mas aqui em Vitória, em cada esquina tem uma farmácia. Não, aqui Então, também é assim. assim, eu já saí daí tem alguns anos, já tinha bastante, né? Mas aqui eu brinco que qualquer dia desse eu vou chegar no meu prédio e vai ter uma farmácia, porque é uma coisa absurda, né? A pessoa está imediatista, aquela coisa do eu quero resolver agora, depois eu penso no que eu faço, né? Então a gente tem Assim, que parar e analisar. e assim, a coisa do tomar o remédio, a gente não é contra isso, né? De tomar o remédio. Mas como a Fernanda falou, você toma o remédio agora e isso vai mascarar. Dizer assim, né?
é uma situação real que está acontecendo. Aí lá na frente, você sofre uma situação, um trauma, alguma coisa, dá o gatilho de novo, aí você entra novamente naquela situação que eu falei de que vai para a célula do corpo todo. Então você vive o gatilho novamente que gerou o problema. Aí você vem aí 3, 4 dias depois, você começa a sentir dor de novo, sentir dor de novo, e de repente a crise que você vai ter agora vai ser pior que você teve lá atrás. E você fez o quê? Você empurrou com a barriga. De novo. E vai empurrando, e vai empurrando. Tem pessoas que já chegaram para mim e assim, eu tenho fibromialgia. Tá. Quem disse isso para você? Eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu tenho, mas por que eu tenho dor no corpo todo? Mas tá. Há quanto tempo você tem essa dor? Você foi um reumatologista? Enfim, você vai fazendo todo um questionamento. A pessoa fala assim, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Então, tá. Então, quem te disse, quem foi que te convenceu que você tem fibromialgia, né? A vizinha. Você vai e trata a vizinha. A vizinha, Então, assim, o farmacêutico. Então, não sou contra o farmacêutico, não vamos jogar pedra. Então, assim, a pessoa precisa ter alguma coisa, né? E, assim, e você vai tratar o emocional da pessoa e a pessoa melhora. Sim. Você ressignifica uma situação. Então, quando você pega a situação emocional e a pessoa fala, mas o que isso tem a ver com a fibromialgia? Tudo, né? Aí você vai lá na hora que vem jogando para ela por causa disso. Você gerou isso. E simplesmente virou para você e falou, olha, preste atenção. Está acontecendo isso, se cuida nisso, porque você sempre vai ter isso. Então, assim, as pessoas precisam entender que toda doença, toda dor, tem uma situação emocional envolvida. E que ela precisa ser sanada, precisa se virar a página desse trauma. Enquanto não vira a página do trauma, a dor vai continuar. Enquanto você ficar tomando remédio, mascarando isso, a dor vai continuar e a crise pode vir pior ainda. Né? Eu sempre falo o seguinte, né? O medicamento, ele vai no sintoma. É o sintoma, né? E você entender vai na causa. E aí, você quer trabalhar a sua causa ou você quer trabalhar o seu sintoma? Porque o sintoma vai voltar, mas ele vai voltar cada vez um pouquinho a mais, um pouquinho mais, um pouquinho a mais. Agora, se você for realmente na causa, né, é só uma questão de entender, de parar, de analisar e começar a ver aonde que é que você está deixando o seu corpo reagir tanto. Porque, assim, o nosso corpo fala. O corpo fala o tempo todo com a gente que não escuta. Mas ele fala, aquela dor, aquele cansaço, né? Após uma sessão de micro, por exemplo, já aconteceu da pessoa virar para mim e falar assim, nossa, eu dormi quase 12 horas. Eu falei, sim, seu corpo estava pedindo para você dormir, só que agora você não pode negar. Você teve que dormir, né? Porque aí a gente entra com a autorregulação corporal, então o corpo, não só o corpo, agora tudo vai reagir a seu favor. Né? Porque a gente está tratando a causa, não só o sintoma. O sintoma e a causa. Né? As duas coisas em conjunto. Né? Mas é aquilo que eu sempre falo, gente, tá com muita dor, não tá suportando, tem que tomar um remédio ali para uma coisa, pro sintoma, para você respirar, ok. Agora, vamos lá, vamos tratar isso a fundo, vamos ver de onde que ele tá vindo. Porque ele vem de algum lugar. Ele não saiu assim, do nada, né? E por que essa questão, a fibromialgia, ela atinge muito mais mulheres do que homens? Isso é um outro fator muito importante, justamente porque a mulher tem aquela questão do acolhimento, né? Ela tem que estar, assim, a galinha e seus pintinhos, né? Tem que estar sempre ali, às voltas, tentando agradar, tentando se sobressair, né? Isso, quando a gente coloca um pouquinho mais atrás, porque a mulher está sempre tentando, assim,
agradar a família o tempo todo, né? O pai sempre fala, não, minha filha, você que vai cuidar. Aquela história assim, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Ah, você tem filha? Ah, então você vai ser cuidado, pode ficar tranquilo, né? Essa obrigação já cai sobre ela desde sempre, né? É verdade. Você já está salvo, né? Porque você já tem uma filha, então ela vai cuidar de você. Então a gente já vem escutando isso o tempo todo, como se. E aí, se uma pessoa entende isso como um fator, assim, muito, muito sério para ela, que aquilo ali é uma verdade, se ela toma para ela, e aí lá na frente ela não consegue fazer isso, fibromialgia. Outra coisa que acontece interessante é assim: ah, eu tenho fibromialgia, ok. Você fez o exame, foi ao médico? Não, eu tenho 11 pontos, eu te mostro onde que eles estão. Sabe? Quem disse que são 11 pontos, que eles têm locais? A fibromialgia dói o corpo inteiro, gente. Já peguei paciente de você não aguentar tocar, né? Porque, e é na face, a face é o órgão mais emocional que a gente tem. Né, dentro do nosso sistema, lá antigo, mesoderma e tudo que a gente estuda em biologia, ele é o primeiro órgão, dos primeiros órgãos a se formar. Então, eles vêm com todas as nossas emoções. Então, assim, eu já peguei paciente de você não conseguir tocar mesmo, né? Aí ele vai para uma massagem, faz aquela massagem assim que te amassa. Você saiu bem? Não, sai péssimo. Lógico, você terminou de amassar tudo que você tinha. Porque o que ele quer? O que essa musculatura quer? Ela quer o acolhimento, ela quer o toque sutil, né? Não falando que é ruim uma massagem assim, mas no caso da fibromialgia, ela pode até melhorar ali de imediato. Mas vai passar algumas horas, ele vai sentir mais dor, porque você foi mais profundo ali, né? Então, é o cuidado realmente, é o parar, é o analisar, ver o que você tem. Alguém falou das crenças, a Mônica. Ei, Mônica. Alguém... são as crenças limitantes, isso mesmo. A gente vem com todas elas, né? A gente vai comprando, 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 e quando você vê, você está todo endividado, né? Tu ficar com tudo ali para você, e aí ninguém quer pegar. Tá todo mundo ali já. Tem que preencher em algum lugar. Tem que preencher em algum lugar. Alguém pode me dizer quanto tempo tem? Eu também não sei. Mas a sua parou de falhar, ela estava falhando bastante, né? Então, gente, olha só. Quem tiver com alguma pergunta para fazer com relação à live de hoje, manda para mim ou para a Fernanda. A gente vai estar fazendo. Para quem chegou agora, tem gente que eu vi que são 21 horas, tem 57 minutos. Ai, meu Deus, peraí, vai dar tempo. Olha só, a gente vai estar toda semana fazendo uma live, tá? Aí no mês de agosto. Se tudo der certo, setembro a gente emenda também, né, Fernanda? Se a pessoa também tiver um assunto que ela queira, né? Ah, eu gostaria que falasse desse assunto, desse tipo de problema. A gente formata a live também, específica no determinado assunto. Mas o objetivo da gente é levar informação para vocês sobre as terapias que a gente tem aí, que são terapias dentro da clínica da dor, principalmente aí das dores físicas e emocionais, as patologias que trazem dor. As terapias que estão sendo utilizadas agora, que são terapias baseadas na neurociência, são terapias que vão atuar no emocional, impactando isso no físico, tá? E a gente quer trazer essas informações para vocês, justamente as pessoas às vezes não procuram esse tipo de terapia por falta de informação, ou por aquilo que a Fernanda falou, de não reconhecer que tem uma situação emocional, tá? Então, assim, o objetivo da gente é justamente trazer isso também para vocês. E o que mais aqui, o que eu falei? A gente vai ter a live, né, para tirar as dúvidas. E quem estiver acompanhando aí, na última live de agosto, a gente vai ter uma surpresa aí para vocês. Tá bom?
eu vou me despedindo daqui, Fernanda, ó, gratidão, gratidão aí por aceitar meu convite. Parabéns para a Mônica também, né? Que está fazendo 19 anos de formado junto com a gente. Formamos juntas, eu, Fernanda, a Mônica, que está aí também, nós formamos juntas na Estácio, aqui em Friburgo. Fernanda é de Vitória. E a gente está se reencontrando agora, trabalhando numa mesma vertente praticamente aí, nós duas, e tem mais gente aí que a gente conhece que também está trabalhando nessa vertente, e onde a gente vê muito resultado e o paciente saindo agradecido. Isso que é mais importante para a gente. Então, eu fico muito feliz aí de estar podendo fazer essa live aí, Fernanda, esse mês de agosto aí. E muito obrigada às 19 pessoas que estão aqui até agora com a gente. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui e pela disponibilidade de vocês também. E um beijo aí para todo mundo. Fernanda, vai lá, porque já está, ó, na tábua da beirada o negócio. Beijo, gente. Sou Birai. Obrigada pelo convite aí, desse tempo todo, né? E vamos estar junto. E é isso. Obrigada a todo mundo que ficou, quem entrou. E espero que vão ter novidades aí. A gente vai ter uma surpresa no final bem bacana para todo mundo. Beijo. Um beijo. Fica com Deus, tá, gente? Um beijão.